Olá pessoal, esse é um pequeno vídeo para mostrar para vocês o uso do LT Spice e de descrição Spice para simulação de circuitos elétricos, tá? Não é uma formação, esse vídeo vai ser bem curto, bem rápido, tá? Não é uma formação nem no Spice, nem no LT Spice, mas é para ajudar vocês a começar a entender as descrições e como começar as simulações no LT Spice, que essas simulações a gente vai usar durante o semestre no curso, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo onde vocês podem baixar o LT Spice e também vai estar disponível na plataforma do curso os arquivos necessários para essa simulação, tá? O Spice ele foi criado há algum tempo já, que é Spice, ele significa simulação, programa de simulação com ênfase em circuitos integrados, tá? E ele já existe há algum tempo e foi criado principalmente para simulações elétricas e tem vários tipos de análise. Eu vou mostrar agora a primeira análise que nós vamos fazer, só e o primeiro circuito e como é feita essa descrição, tá? Os arquivos todos que vocês vão precisar para os laboratórios vão estar disponíveis na plataforma do curso, tá? Esse aqui é o primeiro, esse é o circuito que a gente vai simular, o primeiro circuito que a gente vai simular, e esse é o exemplo que eu vou usar para mostrar para vocês só como descrever esse circuito e a análise que a gente vai fazer, tá? No curso a gente vai focar em transistores MOS, né? Transistores de efeito de campo, transistores MOS, e nessa primeira simulação a gente vai simular esse pequeno circuito aqui, tá? Esse circuito simples, tá? A gente na verdade vai querer avaliar a função de transferência do transistor, tá? Então a gente vai fazer primeiro uma análise da corrente IDS do transistor, a corrente que atravessa o transistor aqui, tá? A gente vai querer medir essa corrente que atravessa o transistor aqui, tá? Em função tanto da tensão de gate como também da tensão de dreno que está aplicado desse lado, dreno e fonte, tá? Esse aqui é um transistor MOSFET simples que está nesse desenho, tá? Notem que ele tem 4 terminais, né? Ele tem a fonte ou dreno, tá? Nesses 2 terminais. Aqui a porta, notem como esse terminal, o quarto terminal que é o substrato, ele está separado nesse dispositivo. Esses 2 terminais aqui, eles são dreno e fonte, são por convenção, eles podem ser trocados, intercambiados, não tem problema nenhum nesse dispositivo. Não é comum isso nos dispositivos discretos que a gente compra nas lojas, tá? Mas em circuitos integrados isso é bem comum, porque o substrato é um ponto diferente. Normalmente quando a gente compra em loja, circuito discreto, a gente compra com 3 terminais só, e esse terminal normalmente eles estão juntos. E aí isso impede que a gente inverta o dispositivo, tá? Mas se a gente tem um substrato separado, isso aqui, dreno e fonte, a gente pode ser qualquer um desses 2 terminais, tá? Como é que a gente descreve esse circuito e como é que a gente faz uma análise no Spice, tá? Esse aqui é um dispositivo não linear para o Spice, tá? Então esse aqui é um dispositivo que precisa de um modelo, que precisa de parâmetros, né, que vão definir esse modelo, tá? Eu não vou entrar no detalhe agora, porque isso aqui é só para mostrar como usa o LT Spice, mas durante o curso a gente vai ver o modelo, alguns parâmetros do modelo, inclusive nesse laboratório, no primeiro laboratório, vocês também vão mexer alguns parâmetros do modelo. Esse modelo ele está descrito para facilitar o uso, né, porque a gente vai usar diversas vezes durante o curso. Então esse modelo ele foi descrito num arquivo à parte, tá? Onde estão os parâmetros do transistor, e isso facilita porque permite o reuso desse modelo, tá? Então esse modelo está nesse arquivo, está num arquivo separado. Então aqui estão os parâmetros. Então esse modelo que declara um modelo de nome, esse aqui é o nome do modelo NMOS, e esse aqui é o tipo de modelo, é para um NMOS. Aqui a gente poderia botar outro nome qualquer para indicar a tecnologia que a gente está usando.
mas por simplicidade aqui a gente usou NMOS também. Então aqui estão todos os parâmetros desse modelo, que são os parâmetros que o SPICE usa para caracterizar e determinar o modelo. Nesse arquivo também, que é o TSM mod, também tem o modelo do PMOS. Tá? Eu não vou entrar em detalhe desses parâmetros, a gente durante o curso vai discutir isso com mais calma. Tá? A gente deixa separado porque daí sempre que a gente quiser usar esse modelo de transistor, basta a gente fazer uma inclusão do modelo, né? Então a gente faz uma inclusão do modelo. Existe um comando, existe uma declaração no SPICE que eu posso fazer, que é fazer um include, né, desse modelo. Então isso aqui faz a inclusão daquele arquivo na descrição. Tá? O SPICE ele usa asterisco para linhas de comentário, então cada linha que começa por um asterisco é um comentário. A primeira linha do arquivo sempre é um comentário, tá? Independente de ter esse asterisco ou não. Então essa aqui é a primeira linha do arquivo, sempre é um comentário que dá um título para o arquivo. Depois, se eu quiser comentários, eu posso adicionar também colocando asteriscos. Então essas linhas todas com asterisco aqui em verde são comentários. Então essa primeira linha é a linha que inclui aquele outro arquivo que eu mostrei para vocês, que permite a declaração. Tá? O jeito simples, cada componente no SPICE ele é declarado em uma linha, pode ser mais de uma linha, mas uma linha, tá? Onde a primeira letra indica o tipo de componente. Tá? Então M é para componente MOSFET. Tá? A gente pode numerar os componentes, aqui tá, esse componente é o M1, tá? Aqui para ficar igual, eu vou numerar esse cara aqui como M1 também. Tá? E depois os nós do SPICE, tá? Que são as conexões, a gente pode usar letras e números. Tá? O único que que não pode ser alterado é o ground. Tá? Esse nó aqui sempre vai ser chamado como nó 0. Tá? Eu não posso dar um outro nome para esse nó. E o 0 é um nó global. Tá? Ele vale para todo o circuito. Então, em qualquer lugar do circuito que fizer referência ao 0, é como se fosse um sinal global, que é o terra, que é a referência para o SPICE, para os cálculos. Tá? Os outros nós eu posso ir dando número do jeito que eu quiser. Tá? Então no caso aqui eu vou numerar esse nó aqui como sendo o nó 1, que é esse ponto do circuito. Esse outro ponto do circuito é o nó 2. Notem que esse aqui também é o nó 0, esse aqui também está no 0 e esse aqui está no 0. Tá? Então agora aqui eu posso declarar um transistor. Tá? Então o transistor M1 eu estou declarando no arquivo que eu coloquei o transistor N1 e ele está colocado nesses nós. 1, né, a fonte, 2 a porta de entrada, o gate do transistor, né, o dreno ou fonte dreno, por convenção a fonte tá, o dreno tá no 0 no ground aqui, tá? Então esses termos. Esses dois aqui eu poderia inverter, né, porque não tem diferença no terminal, mas esse index não, porque o segundo parâmetro é o gate do transistor e o último é o substrato. Tá? Então esses dois até a gente pode inverter sem problemas para o funcionamento do componente, mas esses outros dois não. Depois aqui, como eu usei M aqui, ele sabe que é um transistor MOSFET, aqui é o nome que eu criei o meu modelo, então esse NMOS faz referência a um modelo. Tá? E aqui depois tem alguns parâmetros que eu posso incluir que fazem referência, como é circuito integrado, fazem referências ao comprimento do canal, largura do canal, área e perímetro do dreno e área e perímetro da fonte. Tá? Aqui isso depois a gente vai ver no curso, que são dados de desenho do projeto do transistor. Tá? Depois aqui nesse SPICE simples a gente declara as duas fontes de alimentação, declara VDS, tá? Que é essa fonte que está no terminal 1 e 0, então aqui é o valor 1 e 0, e esse é o valor DC dela, ela vai começar com o valor DC 0. Eu vou declarar uma segunda fonte, VGS, tá? Que também vai estar conectada na porta do transistor, então no terminal 2 e 0, tá? Aqui tem que tomar cuidado porque a ordem interessa, né? Porque tem o lado positivo e negativo da fonte, então sempre a entrada positiva e a entrada negativa. Claro que se invertendo o sinal do valor DC também produz o mesmo efeito, tá? Mas
tem que tomar cuidado porque aqui é o positivo e o negativo da fonte. E o valor 0 também é o valor de início. Tá? E aí depois que eu descrevi meu circuito, que é só isso, aí eu posso descrever algumas coisas que eu quero que o simulador faça análise para mim. Tá? Aqui o que eu quero avaliar é, dada uma tensão de gate e uma tensão de dreno, qual é a corrente IDS em regime permanente. Tá? Então, se eu polarizar com uma dada tensão de porta e uma dada tensão de dreno e fonte, qual é a corrente IDS de regime, qual é a corrente que eu tenho aqui. Então, eu quero simular isso para diferentes VGS. Então, eu poderia fixar um VDS e variar o VGS, ou fixar um VGS e variar o VDS. Como eu quero a corrente IDS VDS, eu vou preferir variar o VDS para um dado VGS fixo. Tá? Então, como é que eu digo isso? Então, para essa análise primeiro, então para esse VGS que eu fixei de 0, tá? Eu peço para ele fazer uma análise de regime, que é uma análise DC, né, em corrente contínua. Ele vai fazer o que? Eu vou pedir para ele variar VDS, que é essa fonte aqui, variar VDS de 0 volts até 3.3 volts, e aqui é o passo de 0,1 em 0,1. Tá? Aqui é uma variação linear, tá? Ele vai variar com passos linear de 0,1. Tá? Isso aqui tem que tomar cuidado, isso é importante, porque isso aqui vou simular, nesse caso aqui, 33 pontos. Esse passo, se eu diminuir, eu tenho mais pontos de simulação, eu tenho uma precisão melhor, mas demora mais a simulação. Se eu aumento, eu perco um pouco de precisão e ganho em tempo. Então, o passo e o regime, o passo vai depender da precisão que vocês querem ter e que tipo de análise também vai ser feito. Tá? Essa é a análise que eu vou fazer. O SPICE permite, o LT permite, isso aqui é específico, é uma forma que o LT faz, ele permite eu dar passos em algum outro parâmetro. Então, ele vai rodar o circuito e aí vai alterar um parâmetro e rodar todo o circuito de novo. Vai rodar essa análise aqui de novo. Então, aqui eu peço para ele, né, fazer uma análise do VGS, né, também. Eu quero dizer, bom, então faz o seguinte, varia o VGS, dá passos do VGS, né? Deixa eu pegar uma cor mais clara aqui para não dar tanta confusão. Tá? Eu vou dar passos no VDS. Como eu quero dar alguns valores fixos, tá? Eu digo para ele que eu vou dar uma lista de valores, tá? Eu não vou dar, como aqui, eu dar um passo fixo. Eu vou dar passos, até aqui eram as distâncias variáveis, mas o último é com um valor diferente, então eu preferi listar os valores que eu quero que ele analise. Então aí eu peço para ele analisar tensão 0, VGS 0, VGS 0,7, depois VGS 1,4, 2.1 e 3.1. Então o que ele vai fazer? Ele vai setar o valor de VGS para 0, tá? Vai setar o valor de VGS para 0 e vai fazer essa análise em corrente contínua. Vai medir, vai fazer essa simulação em análise contínua para variar a VDS. Depois ele, num segundo momento, ele varia para 0,7 VGS e repete essa análise. Tá? É bem simples, não tem muito mistério. Claro que depois existem outras análises e outras coisas que a gente pode fazer. Tá? Rapidamente, então, tá, que já estendeu bem mais do que eu tinha previsto. Eu vou abrir o LT Spice. Tá? Não precisa fazer nenhum setup específico, tá? Esse aqui é a cara do LT Spice. Os dois arquivos, tanto o tscmod como o arquivo que tem o modelo dos transistores, como esse que eu vou simular, que é um arquivo que eu salvei, um arquivo texto salvo, eles estão no mesmo diretório para facilitar as coisas, tá? Então agora aqui eu vou abrir o arquivo que eu quero simular. Esse LT Spice até permite desenhos, tá? Eu já estou na pasta em que eu estou usando para guardar as coisas, tá? Então aqui eu tenho um IDS SP, tá? Que é o arquivo que eu vou abrir, tá? Aqui tem a descrição do circuito, como ela foi feita, tá? Então eu vou abrir esse arquivo, tá? Tá aqui o arquivo, aqui tem ele está um pouco mais comentado do que
do que ali no quadro que eu estava mostrando, mas é até para facilitar vocês, que esse que eu vou distribuir. Mas o importante é que tá o include aqui, tá? E aqui tá as duas na análise. Abriu o arquivo, tá? A gente pode mandar simular esse arquivo, tá? Não precisa fazer nenhum setting específico, nada demais, só mandar ele simular esse negócio. Notem que quando eu mandar ele simular, tá? Ele trouxe a janela para cá e trouxe abriu uma curva aqui, abriu uma janela de curvas para eu poder plotar as coisas que eu quero ver, tá? Se vocês olharem no diretório que a gente simulou, que é esse diretório aqui, tá? Deixa eu abrir o diretório aqui, tem outros arquivos ali já, mas não tem problema. Vocês vão ver que dentro da pasta ele cria arquivos RAW e log da simulação, que são resultados da simulação. Então a gente pode olhar o resultado da simulação para ver se, né, ele diz aqui que ignorou dois parâmetros, que esse parâmetro dele não leva em conta esses dois parâmetros no modelo. E aí ele aqui as simulações, ele fez setting points, aqui ele avaliou justo por inspeção, ele não conseguiu detectar exatamente os valores, porque o transistor a gente vai ver depois está aberto, mas ele fez por inspeção. E aqui os outros passos, VGS 07, 1,4, 2.1 e 3.3, tá? E aqui as condições para quais ele simulou, tá? E no RAW tem os resultados, tá? É importante saber que ele cria esses dois arquivos, porque às vezes em casos de erro a descrição do erro está lá, como por exemplo ali que ele ignorou dois arquivos. Bom, agora eu posso ver, só um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Sempre que a gente plota a curva num terminal ou numa fonte, o transistor tem os nomes dos nós ali, mas as fontes sempre é a corrente entrando no nó positivo. Então se eu pedisse para plotar a corrente nessa fonte de alimentação, a corrente que ele vai plotar é a corrente nessa direção aqui, tá? Mas essa corrente não é o IDS que eu quero, essa corrente é menos IDS. Então se essa aqui é a corrente na fonte VDS, né, IDS vai ser igual a menos essa corrente ali, para a gente ter o valor certo, tá? Mas se eu plotar IVDS também não atrapalha muito a análise, mas fica mais claro se eu plotar IDS. Tá, então aqui agora, aqui nessa janela, tá, eu posso maximizar, eu posso simplesmente com o botão direito clicar em cima da janela aqui em qualquer lugar e pedir para adicionar traces, né, nessa janela de curvas. Aqui tem todos os nós que ele salvou. Notem que ele está salvando tudo, né? Corrente de base, de dreno, de gate, de source, desculpe, B é substrato, é bulk, dreno, substrato, gate. Eu podia plotar uma dessas, mas também posso plotar IDS ou IVGS, que são aquelas que eu mostrei para vocês, tá? Aqui a gente está, por enquanto, deixando ele salvar todas as informações para arquivos muito grandes ou grandes simulações. Isso não é interessante. Depois mais a gente pode ver como salvar só o que a gente quer. Então aqui eu vou digitar, não sei se dá para ver no vídeo, mas eu estou pedindo, eu escrevi menos IDVS, tá? Aqui, tá? Para plotar, tá? E aí simplesmente ele plota as curvas para mim, tá? Notem que ele plotou uma série de curvas, tá? Com cores diferentes. Eu posso pedir para ver as legendas, né? Então aqui eu pedi uma janela de legendas, né? Então aqui ele mostra que cor corresponde a cada das simulações que eu fiz. Obviamente aqui está VDS, que foi a tensão que variou de 0 a 3.3, tá? Aqui eu posso até, deixa eu só adicionar as marcas. Esses aqui foram os pontos que a gente simulou, né, de 0, 1 e 0, 1, então 0, 1, 0, 2, 0, 3, né, a gente pode ver que dá aqui em cima da curva. Esses aqui foram os pontos, então notem que essa linha na verdade está extrapolando a partir desses pontos, né, se a gente quiser melhor a gente pode simular mais pontos, tá, e aqui eu vou botar novamente as legendas, tá, para a gente entender que é esse verde aqui, ó, essa curva verde é o primeira simulação com VGS igual a 0. Tá? Depois aqui ele bota 700 mili, 1,4, 2.1 e 3.3. Tá? Então daí depois esses resultados vocês podem
salvar em arquivo texto. Vocês aqui podem pegar o Waveform, esses negócios, vocês podem exportar aqui nas ferramentas, vocês podem escrever um arquivo vetorial, que é o que eu aconselho para incluir no Word ou em alguma apresentação, ou simplesmente copiar para o clipboard a imagem e aí como um bitmap colar em outra coisa. Tá? Eu espero que isso aqui ajude, e o resto das informações vão estar lá disponíveis no curso. Tá? Deem uma olhada na ferramenta, baixem a ferramenta. O help também é bem com bastante informação, tá? Tem bastante coisa, tem modelos, tem exemplos, tá? Também tem lá no curso alguns outros exemplos que vocês podem simular, tá? E aí aqui também tem informações mais detalhadas de como usar o visualizador. Aqui tem informações dos comandos, né? Aquele comando DC, de fazer análise e outras coisas, tá? A gente vai ver durante o curso. Era isso, pessoal. Boa continuação a todos.